Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje vamos falar sobre desempenho. Afinal, se as organizações querem alcançar resultados, elas precisam se preocupar com o desempenho dos seus funcionários. Pensando nisso, a princípio ela vai criar um processo de gestão de desempenho para que ela possa fazer o seu planejamento, o acompanhamento e finalizar com a avaliação, que, por sinal, é o assunto mais cobrado em provas e que nós iremos enfatizar nessa aula sobre desempenho. Vamos lá, então, começar a nossa aula de hoje. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre gestão do desempenho e depois eu vou para o ponto principal, que é falar sobre a avaliação de desempenho. Ao falar sobre gestão do desempenho, a gestão do desempenho ela possui como objetivo promover melhorias no trabalho, estimular o atingimento das metas da empresa e também desenvolver os recursos humanos. Pare e pensa comigo. Se a empresa ela está ali existindo, para poder alcançar resultados que sejam consideráveis, ela depende de pessoas. Não tem como a gente desconsiderar essa situação. Essas pessoas, quando bem treinadas, quando motivadas, elas realmente vão contribuir para que a empresa consiga alcançar os seus objetivos. Hoje em dia, quando a gente fala sobre eficácia organizacional, a gente fala sobre a busca pelos resultados da empresa, que hoje é extremamente necessário, Não dá para você imaginar uma empresa sem que ela consiga alcançar resultados. Não dá para você pensar numa empresa que não seja competitiva através dos seus recursos, através das pessoas. E para que essas pessoas tenham um melhor desempenho, não basta apenas eu me preocupar em perceber se elas estão capacitadas e motivadas. Eu preciso proporcionar para essas pessoas melhores condições de trabalho e também pensar mais à frente, criando condições, proporcionando aprendizados para que essas pessoas consigam se desenvolver dentro da organização, beleza? A gestão do desempenho, ela vai pegar todo esse processo como objetivo, tá? A gestão do desempenho, ela permite à organização avaliar cada funcionário a partir da sua contribuição no trabalho e também acompanhar o seu desempenho em relação ao que foi planejado. A partir do momento em que você compreende para que serve, qual o grande objetivo da gestão do desempenho e o porquê que as empresas se preocupam com a gestão do desempenho em si, vamos para a nossa próxima esquematização, que eu falo sobre as fases da gestão do desempenho. Podemos entender a gestão do desempenho em 3 etapas a saber. Quais são essas 3 etapas? A etapa do planejamento, a etapa do acompanhamento e a etapa da avaliação, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre planejamento. O que seria o planejamento dentro da gestão do desempenho? O planejamento ele compreende o estabelecimento dos objetivos e também das metas a serem alcançadas pela empresa, quais são os recursos necessários e quais indicadores precisam ser criados para ser realizado posteriormente a avaliação. Até porque hoje em dia as empresas, quando elas se preocupam posteriormente em observar se o objetivo foi alcançado ou não através de suas avaliações, elas necessitam de medidas de desempenho, de métricas. Por isso, o uso dos indicadores. Indicadores, quando são alcançados, possibilitam à empresa o alcance dos resultados. Indicadores, métricas, medidas de desempenho, quando definidas, porém não alcançadas pela empresa, vão torná-la mais afastada do alcance dos seus resultados. Tudo bem? Depois do seu planejamento realizado, chegou o momento de fazer o acompanhamento, que seria a segunda etapa, a segunda fase da gestão do desempenho. O acompanhamento, ele
objetiva assegurar que a execução corresponda ao que foi planejado, o que pressupõe a necessidade de identificar desvios que, porventura, ocorram na execução das atividades planejadas, estabelecer alternativas de solução e implementar ações para corrigir as falhas detectadas. Nada mais é do que um mecanismo de controle, né? Se você planeja, que é definir objetivos, você depende dos recursos e da definição dos indicadores para poder, posteriormente, avaliar se você alcançou ou não aquele objetivo. No intervalo entre a definição do objetivo e a avaliação do desempenho, está a sua capacidade de acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido, as tarefas que estão sendo realizadas. Portanto, há um padrão de desempenho definido que precisa ser alcançado pela empresa. Esse alcance será dado a partir da atuação de cada funcionário dessa organização e a empresa precisa criar condições de monitorar, de realizar esse acompanhamento quanto ao desempenho de cada participante, através, por exemplo, dos seus administradores, independente do nível que eles estejam alocados, para assegurar que os resultados sejam alcançados. Então, isso representa um mecanismo de controle nesse processo. E aí, se eu estou acompanhando o desempenho de cada participante e identifico que alguma tarefa está sendo realizada de maneira incorreta, aquilo que fora planejado inicialmente, eu vou corrigir. Eu vou sugerir que ela seja feita de uma outra maneira. Eu vou atuar com a correção da falha, do erro, do desvio. Vou ajustar o que tiver que ajustar, porque a minha intenção, o meu grande interesse enquanto empresa é conseguir alcançar os resultados. E depois do acompanhamento vem a importância da avaliação. Como eu disse a vocês, né? O nosso grande objetivo, porque também acaba sendo o grande objetivo das provas, tá? Quando a gente fala sobre gestão do desempenho, sem dúvidas, a avaliação de desempenho é o assunto mais importante. E o que envolve a avaliação? A avaliação ela se destina a comparar os resultados alcançados com aqueles que eram esperados, né, planejados inicialmente, figurando como uma consequência dessas fases anteriores. Beleza, professor, eu já identifiquei isso até pelo seu comentário, porque você falou um pouquinho sobre controle, né? E ali no finalzinho a gente avalia os resultados obtidos, faz uma comparação com o que foi definido inicialmente. E assim precisa também, né, tomar novas decisões, fazer ajustamentos, enfim, né? Tudo isso acaba fazendo parte de um processo de avaliação. Mas o que traz essa avaliação, né? Porque se você pega livros de gestão de pessoas e coloca lá no capítulo sobre gestão de desempenho, os livros, eles até podem falar um pouco, né, sobre planejamento, acompanhamento e avaliação, mas quando eles começarem a aprofundar a gestão do desempenho, os livros vão falar sobre avaliação de desempenho, para que você entenda para que serve esse importante instrumento para as empresas, para você identificar quais vantagens e benefícios uma avaliação de desempenho proporciona à organização, para você compreender quais são os métodos que são utilizados para poder avaliar o desempenho de uma empresa e também os erros e distorções que acabam acontecendo nesse processo, tá? É isso que você vai começar a acompanhar em esquematizações futuras. Então, vamos nessa. Vamos falar agora sobre a avaliação de desempenho propriamente dita, né? Que seria a terceira etapa do processo de gestão do desempenho. A avaliação do desempenho, ela tem como meta diagnosticar, analisar o desempenho individual e também grupal dos funcionários,
Você não avalia apenas cada indivíduo. Se você quiser avaliar o desempenho do grupo, você também pode fazer uma avaliação de desempenho grupal e não se limitar a avaliar individualmente o participante, promovendo assim o crescimento pessoal e também o crescimento profissional. A avaliação ela contribui para a melhoria da produtividade e também desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas nas organizações. Nem sempre, e aí é que vem o ponto muito falho, né? Nem sempre as empresas se preocupam em avaliar o desempenho. Pelo contrário, cobram o alcance dos objetivos, o alcance das metas que foram definidas, né? Traçadas inicialmente lá no planejamento, cobram, não avaliam e perdem a oportunidade de alcançar bons resultados no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque se algum erro está acontecendo, você só consegue identificar a partir do momento em que você avalia, e não apenas quando do acompanhamento. Senão não existia o que nós chamamos de controle posterior, e a própria avaliação de desempenho é um grande exemplo de controle posterior, que é o controle dos resultados obtidos. Dá para eu tomar decisões importantes avaliando os resultados obtidos de uma empresa. A partir dali, da minha avaliação, do meu diagnóstico, eu vou tomar novas decisões que vão impactar o futuro da organização, que vai envolver os recursos da organização também. Então, não existe apenas a possibilidade de você corrigir no ato, simultaneamente, a realização das atividades. Você também pode tomar decisões e ações corretivas após o ato, né? Ou seja, analisando os resultados obtidos para poder tomar novas decisões sobre o desempenho, nesse caso, dos avaliados. E aí que as empresas acabam falhando porque acabam realizando esse acompanhamento, mas não avaliam no final das contas, acreditando, né, que a correção se dá apenas simultaneamente e acaba perdendo essa capacidade de recuperar pessoas que são importantes, mas que a empresa vai acabar não enxergando dessa maneira e vai acabar dando valor apenas depois que perder esse recurso para uma outra organização que provavelmente vai acabar se tornando mais competitiva, porque vai saber identificar esse processo, vai saber trabalhar em cima disso e vai fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa muito produtiva e que contribua também para a competitividade da própria organização. Então, a gente começa a identificar aqui que tem empresas que, infelizmente, não avaliam o desempenho dos seus funcionários, tem empresa que avalia, mas que não tem critério em relação à constância da aplicação desse instrumento, o que também é um erro, porque a avaliação de desempenho ela é um instrumento que precisa ser aplicada constantemente, e não uma vez aqui e outra ali. Pelo contrário, tem que ser um processo estruturado, que possui a preocupação de avaliar o desempenho para a melhoria do desempenho da organização também, para a melhoria do desempenho dos próprios participantes, beneficiando a todos os envolvidos que estão nesse processo. A avaliação de desempenho, que implica no processo de monitorar o trabalho das equipes e também de cada membro, além dos resultados atingidos, para comparação com os indicadores de resultados previamente estabelecidos nas organizações. A avaliação de desempenho, ela promove benefícios, né, como eu cheguei a falar há pouco com você. Quais são esses tipos de benefício, né? O benefício, por exemplo, de localizar, de identificar problemas de supervisão e gerência, até porque, em algumas situações, o desempenho não alcançado, aquele que criou-se uma expectativa não concretizada, a não concretização, a baixa produtividade,
pode ser que tenha acontecido não por culpa exclusiva do desempenho do funcionário, mas por alguma questão, por alguma falha que tenha acontecido com a sua supervisão ou até mesmo sua gerência, tá? Eu já trabalhei com vendas durante muito tempo, né? Na verdade, na minha vida, enquanto administrador, enquanto dono de empresa, eu sempre gostei da área comercial, né? Da negociação, enfim, do atendimento ao cliente, da relação com fornecedores. Então, eu sempre fui muito comercial, até mesmo antes de ter a minha empresa. Ainda quando trabalhava no shopping, eu gostava muito de vender, né? Eu era vendedor, eu comecei nessa escola, né? A escola das vendas, da importância de você saber realizar uma abordagem ao cliente, de identificar suas necessidades e por aí vai. E a partir do momento em que você trabalha numa empresa, essa empresa ela estipula metas para você conseguir alcançar, existem dois cenários aqui. O cenário de cobrança, sem proporcionar ferramentas para que o funcionário tenha a possibilidade de alcançar resultados, ou estímulo e ferramentas para que o funcionário possa atingir as metas e os objetivos. A partir do momento em que você, funcionário, é improdutivo, pode ser que essa falta de produtividade não seja culpa sua, mas sim culpa do seu supervisor ou do seu gerente, que não proporcionou as melhores condições, o melhor ambiente, as melhores ferramentas para que você pudesse ser uma pessoa produtiva na visão deles. Então, isso acaba sendo um benefício para a empresa, de identificar falhas de supervisão e gerência com o intuito posterior de corrigir essas falhas. Pode ser também que o problema esteja na integração. Por isso que muitas empresas promovem uma semana de integração para que os novos participantes possam conhecer um pouco mais da empresa, conhecer o seu ambiente de trabalho, conhecer as pessoas que vão trabalhar junto com ele, porque funcionário integrado é funcionário acolhido, bem recebido e assim disposto a ajudar a empresa, iniciando a sua trajetória, sem que ele tenha aquela impressão de um terreno desconhecido, né? Ele foi integrado à empresa e, em razão disso, ele consegue estar mais à vontade, mais apto a desenvolver os seus trabalhos. Diferentemente do que colocar uma pessoa lá dentro do nada, né? Do nada não, porque existe processo seletivo, né? Enfim, antes do processo seletivo, né? Antes de selecionar a pessoa, o recrutamento da pessoa e tal, a gente sabe, né? Como que as coisas funcionam dentro do universo corporativo, mas a partir do momento em que você identifica que a integração ela promove benefícios para a empresa, é quando você passa a se preocupar em cada novo participante, em cada detalhe para fazer com que a empresa se torne uma beneficiada por esse processo. A avaliação ela também pode localizar problemas de adequação ao cargo, tá? E isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de problemas de adequação ao cargo, a improdutividade, em algumas situações, ela se identifica porque alocaram o funcionário na área que ele não possui qualquer tipo de afinidade ou conhecimento, porque não faz sentido algum. Por isso a importância das etapas de seleção, para que você identifique e depois possa até mesmo realizar um crivo para identificar qual será a área que aquele funcionário de fato se tornará um funcionário capaz de contribuir para a empresa, produtivo para a empresa. Como eu acabei de falar para você, eu sou comercial pra caramba, eu sou muito comunicativo, então é uma habilidade minha a comunicação que eu desenvolvi com o passar do tempo.
Se me colocarem para eu executar algum tipo de trabalho, que eu perca essa característica, que eu perca a minha capacidade de comunicação, com certeza eu não vou me tornar uma pessoa produtiva. Então, essa adequação aos cargos, esses problemas de adequação, eles precisam ser identificados para serem resolvidos, justamente para poder trazer benefícios futuros também para a empresa. Aqui a gente já tem outras práticas mais comuns, né? Que é localizar problemas de necessidade de treinamento. Isso quando você identifica, a partir de uma avaliação, a necessidade de capacitar as pessoas por alguma deficiência técnica, ou até mesmo a possibilidade de adotar medidas de melhoria do desempenho do funcionário. A avaliação de desempenho, que é um instrumento que possibilita a melhora da qualidade do trabalho e, por conseguinte, da própria qualidade de vida dentro das organizações. Afinal, pessoas produtivas se mostram mais empenhadas, motivadas. Isso transforma literalmente o clima da empresa, a percepção do indivíduo muda completamente, fazendo com que o próprio ambiente em si seja um ambiente mais leve, um ambiente que, inclusive, possui capacidade para proporcionar a satisfação do próprio funcionário que trabalha naquela empresa, que percebe na organização melhores condições de trabalho, preocupação da empresa em si com não apenas o trabalho dele, mas com o seu bem-estar, e isso acaba promovendo também uma melhoria na qualidade de vida dentro das organizações. Beleza? A avaliação de desempenho, ela fornece oportunidades de crescimento e condições de efetiva participação a todos os membros da organização, considerando tanto os objetivos organizacionais quanto os objetivos individuais, até porque, hoje em dia, nas empresas, não podemos pensar apenas em concretização dos objetivos organizacionais, sobrepondo os individuais, até porque, num cenário de equilíbrio organizacional, ambos buscam o atingimento dos seus objetivos. Por isso, a relação de induzimentos e contribuições e a proporcionalidade que precisa existir entre esses pagamentos feitos pela empresa e também feitos pelo próprio funcionário. Aqui é o ponto-chave. Por quê? Porque se existe algum assunto que é considerado o grande campeão de provas em relação à avaliação de desempenho, esse assunto é métodos para a avaliação de desempenho. Os métodos são muito cobrados em prova, tá? Eu vou começar aqui uma abordagem pelos métodos tradicionais para avaliar desempenho. E quando eu chegar em avaliação 360 graus, dali em diante, já se consideram métodos modernos para a avaliação do desempenho. Beleza? Vamos então conhecer um pouquinho das metodologias para avaliar o desempenho das organizações. Primeiro, a gente fala sobre a escala gráfica de mensuração. O que é a escala gráfica de mensuração? Ela utiliza um formulário, é um método, que utiliza um formulário de dupla entrada, que avalia o desempenho com base em fatores ou critérios previamente definidos e graduados. Como assim, professor? Não entendi nada. Imagina o seguinte, imagine uma empresa avaliando pela escala gráfica de mensuração. Então, o que ela vai fazer? Ela vai preparar um formulário de dupla entrada. Então, aqui primeiro ela vai listar os fatores que ela considera que são importantes em relação ao desempenho do avaliado. E aqui, à direita, os graus de mensuração, Vou botar assim, péssimo, regular
e ótimo. Geralmente são 3 fatores ou 5, ou melhor, 3 ou 5 graus de mensuração. Beleza? Aqui eu vou criar um bem simples, só para você ter uma noção. Vamos supor que você precise avaliar o meu desempenho. Então, você pode me avaliar em relação à didática, em relação ao meu conteúdo e em relação ao meu material. Um exemplo aqui, tá? Bem sucinto em relação a como seria a escala gráfica de mensuração. Aí você, que está se preparando aí para a sua prova, se você acha que a minha didática é ótima, você vai marcar lá, avaliando o meu desempenho. Se você acha que meu conteúdo é regular, você vai marcar lá que ele é regular. Se você acha que o meu material é péssimo, você vai marcar lá que o material é péssimo. Então, previamente, a empresa ela vai se preocupar em definir quais são os fatores que ela considera que são importantes para avaliar o desempenho do funcionário e quais são os graus de mensuração que ela vai adotar. Se é péssimo, regular e ótimo, ou se de repente é ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, e por aí vai. Se é satisfatório, se é insatisfatório, ou se é regular, se é plenamente satisfatório, satisfatório, regular, insatisfatório, plenamente insatisfatório. Mas é assim que funciona a escala gráfica de mensuração. Qual o problema da escala gráfica de mensuração? A escala gráfica, quando você começa a perceber que ela avalia o funcionário por fatores previamente definidos e pelos graus de mensuração, muitos avaliadores têm muita dificuldade em diferenciar, não ali porque ali são 3 graus, então fica até mais tranquilo, mas quando colocam-se 5 graus de mensuração, a dificuldade de diferenciar o desempenho ótimo do desempenho bom, ou de repente o bom do regular, ou o regular do ruim, ou até mesmo o ruim do péssimo. Tem gente que tem essa dificuldade em conseguir diferenciar, né? Em conseguir definir para poder avaliar. Por conta disso, existe uma outra metodologia que consiste no que nós chamamos de simplificação da escala gráfica. Isso já foi cobrado muitas vezes em provas, tá? Tem que ter muito cuidado para você não esquecer desse grande detalhe. Se eu pergunto para você numa questão de prova qual é o método que é utilizado para avaliar desempenho, que representa uma simplificação da escala gráfica de mensuração, esse método é chamado de listas de verificação, que é a checklist, tá? Então, quando a gente fala no checklist, se eu fizer um checklist, eu estou falando da lista de verificação, né? Realmente é a tradução da expressão checklist. Aqui a gente tem uma relação de fatores de avaliação sobre o desempenho de cada funcionário, só que ao invés de utilizar os graus de mensuração, nós vamos atribuir notas. Então, é um critério quantitativo, vamos atribuir notas de 1 a 5 ou de 1 a 10, e ela é considerada, como eu falei para vocês, uma simplificação da escala gráfica e toda hora isso acaba sendo cobrado em prova, tá? Se for perguntado qual o método que consiste na simplificação da escala gráfica de mensuração, a resposta é checklist, né? É a chamada lista de verificação, beleza? O desenho seria mais ou menos assim, ó. O mesmo desenho, tá? Você tem lá os fatores de avaliação. Vou até criar mais um aqui. Se fosse no formato presencial, você poderia me avaliar
pela didática, pelo domínio do conteúdo, pelo meu material de aula. E se fosse num presencial de repente, a minha pontualidade. Beleza? Então ali agora eu estou definindo 4 fatores de avaliação e agora a gente vai atribuir notas, ao invés de graus de mensuração. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e nota 5. Por exemplo, se eu sou impecável na minha didática, tu não vai pensar em outra nota que não seja 5. Se eu sou péssimo em relação ao conteúdo, você não vai pensar em outra nota que não seja 1. Se eu sou mediano no material, você vai me dar ali nota 3. E se eu tenho uma boa pontualidade, você vai acabar me dando nota 4. Eu sei que isso depende muito, né, do que cada avaliador acaba percebendo em relação ao desempenho do avaliado em si, mas aqui são parâmetros importantes para você identificar como que costuma funcionar o processo. Através da exemplificação acaba ficando mais fácil para você conseguir identificar até mesmo na hora da sua prova, tá? Agora, vamos falar sobre escolha forçada, que também é um método que cai bastante em provas. Esse método consiste em utilizar blocos de frases, devendo o avaliador escolher a frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Em cada bloco de frases, o avaliador deverá obrigatoriamente escolher uma delas. Por isso, o chamado método da escolha forçada. Escolha forçada por quê, professor? Pela obrigação do avaliador escolher a frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Quer dizer que ele não pode deixar de escolher. Ele não pode deixar em branco. Ele precisa fazer essa escolha. Por isso, escolha forçada. Vou tentar fazer um exemplo aqui muito raso, tá? Imagine o seguinte. Imagine que eu tenha um formulário composto por 4 blocos de frases, tá? Aqui eu coloco é pontual, é lento. Aqui eu coloco preguiçoso. Aqui eu coloco participativo. Aqui eu coloco criativo. Aqui eu coloco chega atrasado. Calma aí que eu já vou melhorar, tá? Aqui no quarto bloco eu coloco aceita críticas. É teimoso. Pronto. Deixa eu dar uma melhorada ali no meu exemplo. Tudo bem que não ficou lá essas coisas, mas como eu falei, né? É só uma breve explicação. Pronto. Vamos lá. Vamos supor que eu seja um avaliador que eu esteja aplicando o método da escolha forçada. Então, em relação ao primeiro bloco de 2 frases, estou avaliando o funcionário, aí está escrito lá que ele é pontual ou então que ele é lento. Eu tenho que escolher uma das duas. Então, aqui eu escolhi que ele é pontual. No segundo bloco, está escrito lá, criativo ou chega atrasado.
Vou colocar que ele é criativo, até porque se ele é pontual, não tem como ele chegar atrasado, concorda comigo? No terceiro bloco, preocupa-se, quer dizer, preguiçoso ou participativo. Vou marcar que ele é participativo. E no quarto bloco, aceita críticas e é teimoso. Vou colocar aqui, ó, que ele aceita críticas. Ou seja, na minha opinião, um ótimo desempenho, né? Porque é pontual, criativo, participativo e aceita críticas. Tudo aquilo que uma empresa gostaria que o funcionário tivesse, beleza? Ali eu não deixei blocos em branco. Por que não? Porque a minha escolha, ela é forçada. Então, eu, como avaliador, sou obrigado a escolher em cada bloco a frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Eu já vi algumas questões dizendo que o avaliador ele é obrigado a escolher pelo menos uma frase de cada bloco. Também está certo. É pelo menos uma, significa uma ou mais. Então, se ele escolher a frase, ou pelo menos uma frase em cada bloco, beleza, ele fez a escolha. O que ele não pode é deixar de fazer essa escolha, porque essa escolha é forçada. Então, não pode ficar em branco. Cada bloco, o avaliador tem que escolher a frase, ou pelo menos uma frase, que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Tudo bem? Próximo método para avaliar o desempenho, incidentes críticos. É um método que também cai bastante em provas. Esse método ele busca registrar as atitudes extremas mais marcantes do avaliado, sejam atitudes positivas ou até mesmo negativas. Então, ele identifica os pontos fortes e os pontos fracos do comportamento do avaliado, que acaba interferindo de forma positiva ou negativa no resultado organizacional. E para fechar essa nossa primeira aula sobre avaliação de desempenho, sobre gestão de desempenho, né? Pesquisa de campo, que é um método considerado mais completo, mas ao mesmo tempo é o mais demorado para você avaliar o desempenho. Por quê? Porque você precisa de uma pessoa que tenha capacidade de entrevistar o gestor direto daquele avaliado. Essa entrevista será feita lá em um setor específico, né? Para se levantar quais foram as causas e os motivos do desempenho de cada subordinado. Para que a partir dessa pesquisa de campo e dessa coleta de dados realizada, seja possível avaliar o desempenho do funcionário. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Bons estudos, espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima.